Olá a todos, bom dia, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe, Shalom, amém, glória a Deus. Bom, hoje eu queria compartilhar uma palavra, de agradecimento, de celebração, realmente eu estou feliz com Jesus, eu estou feliz com Deus, glória a Deus mesmo, estou feliz mesmo, assim, com o Espírito Santo, estou feliz com todo o tempo que Deus tem me permitido caminhar e andar com Ele até hoje, Posso dizer mais uma vez, Ebenezer, Até aqui o Senhor tem me ajudado, até aqui o Senhor tem caminhado e andado comigo, até aqui o Senhor tem demonstrado a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia, até aqui o Senhor, aleluia, Ele tem demonstrado o seu amor, a sua fidelidade, mesmo eu sendo infiel, Ele tem permanecido fiel para sempre. Graças a Deus, porque nestes 28 anos Deus não tem se negado a Ele mesmo, Deus não tem se negado para me abençoar, para me ajudar, né? Glória a Deus por isso, Deus não tem se negado. E a prova disso é que eu estou vivo, eu estou respirando, eu estou com vida, estou com uma esposa, estou com um filho, Estou pregando a palavra, estou estudando uma profissão que eu nem imaginava. Mas nestes 28 anos tem sido realmente uma caminhada e tanto, sabe? Eu sei que ainda falta muito mais 28 anos, mas, gente, é uma caminhada e tanto, Eu sei que tem pessoas, homens e mulheres de Deus que têm uma caminhada muito mais longa, Uma caminhada maior do que a minha, mas glória a Deus por isso, Mas eu não quero falar deles, eu quero falar de mim, Da pessoa que eu conheço, entre aspas, da pessoa que eu tenho aprendido a conhecer através de Deus, do Espírito Santo, a pessoa com quem realmente Jesus tem falado e conversado, ajudado, abençoado por 28 anos, E dou graças a Deus, sabe? Não tem sido fácil, não tem sido leve, não tem sido um mar de rosas, E é por isso que eu me alegro, é por isso que eu dou glória a Deus, porque todas essas coisas têm me ajudado, e têm contribuído, e vão contribuir ainda mais para o meu crescimento, para que eu venha cada dia mais, aprender e crescer, amadurecer, aperfeiçoar a cada dia, polir o meu caráter em Deus, amém? E eu sei que cada quem, está na sua caminhada, está na sua luta, está nos seus inícios, está começando um mais violentamente do que outros e outros mais devagarinho do que outros, mas estão começando, E a minha exortação, meu ânimo é que continue na caminhada, que não desvaneça a sua fé, que não desfaleça, que não desmorone, que não desistam do Senhor Jesus, que não desistam do Espírito Santo, que não desistam do chamado, que não desistam da caminhada. Na caminhada, irmãos, você não vai encontrar um caminho lisinho, um caminho totalmente planinho, asfaltadinho, Você vai encontrar caminhos, de caminhos, Dentro dessa caminhada com Jesus, você vai encontrar muitos obstáculos, muitas provas, é como aquelas corridas de atletismo, Tem carreiras de obstáculos que você tem que pular, passar por cima, vencer, saltar, extrapolar os teus limites, chegar além das tuas próprias forças ou daquilo que você imagina. Mas em Deus, sabe? Sem Deus você não vai conseguir. Tenho certeza disso. Mas eu quero falar mal, glória a Deus. Quero agradecer a Deus publicamente. Quero agradecer ao Espírito Santo de forma pública. Quero agradecer ao Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus, meu Pai, o Abba Pai, Porque Ele tem sido maravilhoso, Ele tem sido bom, Ele tem sido fiel, 28 anos, irmãos, que se eu parasse para pensar e voltar, se eu pudesse voltar lá, nos meus inícios com Jesus, quando eu tinha 14 anos, 15 anos, nos meus primeiros 5 anos no Evangelho lá, na igreja Povo de Deus lá, se eu pudesse imaginar
aonde Deus ia me levar, se eu pudesse visualizar aonde Deus queria me levar, mas Deus nunca, né, me permitiu ver, né, o futuro, uma visão do meu futuro, daquilo que eu ia ser, daquilo que eu ia atravessar, daquilo que eu ia experimentar, né? Muitas vezes eu falo para Deus, já falei para, já orei muitas vezes chorando, e às vezes não chorando também. Falei para Deus que o Senhor me mostrasse o que vai ser de mim, o que Ele quer fazer de mim, aonde Ele quer me levar, né? E sabe, Deus nunca tem mostrado nada, nada disso, sabe? Deus sempre tem, na verdade, me dado forças, porque tem me dado ânimo e palavras certeiras de que a minha caminhada não será fácil. É isso que Deus tem falado na minha jornada, sabe? E em 28 anos eu estou muito agradecido com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças, com cada músculo do meu corpo, com cada célula, com cada tecido, com cada neurônio. Eu estou sumamente agradecido do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Agradecido mesmo, porque Ele tem sido bom, sabe? Hoje eu queria conversar um pouco sobre a história, né? A parábola do filho pródigo, né? E, sabe, eu não quero falar da história, do início da parábola. Vocês já conhecem a história do filho pródigo, vocês já conhecem, né? Tudo que fez o pai, o que o filho mais novo fez, o que o filho decidiu fazer para viver a sua vida, né? Mas eu quero falar da segunda parte, sabe? Eu quero falar da parte, né? Eu posso dizer que até a mais difícil, né? A parte mais difícil dessa parábola do filho pródigo é a parte quando o filho ele cai na real, quando ele cai em si, quando ele reage e ele pensa de alguma forma seus entendimentos se abrem, se ilumina e ele disse: eu quero voltar para casa, mas eu não sei como. E irmãos, aqui nesse tempo, eu falo assim, hoje vai ser a minha primeira ministração de aniversário de 28 anos no Evangelho, né? Era para mim começar a celebrar desde o início, mas sinceramente eu caí na real foi ontem. Ontem foi que eu caí na real, que já estou em setembro. Porque normalmente quem me conhece, o ano passado eu comecei a celebrar o meu 27 anos de aniversário no Evangelho desde o início de setembro, né? Compartilhando palavras, experiência, testemunho de tudo aquilo que Deus tem feito nessa jornada, nessa caminhada de 28 anos, mas glória a Deus, né? Só Deus sabe por quê. Então, ontem eu caí na real. Ontem eu lembrei que estou em setembro. Glória a Deus, né? O bom é que me lembrei pregando a palavra, né? Compartilhando aquela palavra, aquela mensagem que ontem eu, pela graça de Deus, me permitiu levar para vocês com todo o coração e com todo o amor em nome de Jesus. Amém. Espero que o Espírito Santo ministre e edifique a tua fé, edifique o teu coração, em nome de Jesus. Cure algumas áreas da tua vida que precisam ser curadas para que você possa crescer e continuar avante nessa jornada tão maravilhosa e árdua que é, aleluia, a jornada da fé no Evangelho, caminhando com Jesus. Amém? Caminhando com Jesus. Então, irmãos, nesses 28 anos eu estou muito agradecido, muito feliz, sabe? 28 anos, não tem como eu dizer, eu não tenho nada para agradecer a Deus. Eu não tenho nada, irmãos. Eu agradeço a Deus por tudo que tem acontecido na minha vida nestes 28 anos de caminhada, de jornada. Eu não sou perfeito, como disse Paulo, eu vou continuar, eu vou prosseguir o alvo até me encontrar com Jesus, até chegar aos pés dele, até ele me conceder aquele pedido que eu já fiz há muitos anos. Senhor, me permita beijar os teus pés, assim como a Maria Madalena. É isso que eu quero, sabe? Eu não sei qual é o seu pedido, mas o meu pessoal é isso. Senhor, eu quero chorar um pouco. Eu quero enxugar um pouco as tuas lágrimas antes de entrar lá no céu. Que Ele me permita lá naquela nuvem chegar lá e beijar os pés, chorar e agradecer por tudo o que Ele é, por todas as bondades que Ele realmente tem feito comigo. Amém, irmãos? Então assim eu dou glória a Deus, tá? Glória a Deus.
não tenho nada para me queixar, tenho chegado, conhecido lugares, tenho conhecido pessoas, tenho conhecido homens de Deus, tenho conhecido mulheres de Deus, tenho conhecido ministérios de Deus, tenho conhecido, chegado a lugares que eu nem imaginava chegar, tenho chegado a lugares que eu nem pensava, tenho conhecido pessoas, profetas escondidos no meio da mata, sabe? Coisas que parecem coisas de louco. Tenho experimentado o sobrenatural de Deus. Eu não posso falar mentira. Tenho que falar a verdade que nesses 28 anos eu tenho experimentado, vivenciado, vivido, liberado. E aquilo que Deus tem feito na minha vida. Né? Sabe, Deus é maravilhoso. Experimentei o casamento, experimentei o fato de ser pai. Né? Glória a Deus, experimentei o fato de ser líder de ministério, né? Experimentei o fato e continuarei a experimentar mais o fato de continuar de viajar, fazer viagem missionária, pregar a palavra em lugares desconhecidos para mim. E ainda Deus tem lugares, como eu já falei ontem, Deus tem lugares que está separando, Deus está preparando e que na eternidade Ele já preparou lugares, pessoas e tempos para me levar junto com a minha família para levarmos a palavra de Deus. Mas eu quero falar destes 28 anos, irmão, sabe? Eu não sei quanto tempo eu vou continuar, hoje eu vou fazer essa live aqui, mas hoje eu optei por não avisar nada, porque realmente assim o Deus colocou no meu coração, né? Como diz a palavra de Deus, que ele coloca o querer, o desejar, assim como o executar. Amém? Então eu quero agradecer a Deus, quero dar glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Amém? Os louvores, a adoração é para Ele, a atenção é para Ele, porque Ele que é, aleluia, o principal personagem, né? Nesta jornada é Deus. E com Ele tem me permitido viver e andar, experimentar coisas com Ele, com o seu Espírito Santo, meu amigo fiel, meu amigo que me conhece perfeitamente no mais íntimo, no mais profundo, no mais escondido do meu coração, o Espírito de Deus. Ele que sabe quem é César Augusto Machado Figueira. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, glória a Deus, né? E ele sabe, uma das coisas que o Espírito Santo sabe perfeitamente é a minha paixão por pregar a palavra. É a minha paixão por querer percorrer o mundo todo pregando a palavra, levando a mensagem do reino de Deus. É um dos meus maiores sonhos já antigos e outros sonhos que ainda não se cumpriu assim, de forma, vamos falar assim, de forma mais concreta, é pregar para multidões, assim, num lugar como fazia Billy Graham naqueles estádios gigantescos nos Estados Unidos, lá na África, sabe? É um sonho que eu tenho no meu coração. É um sonho de um avivalista. É um sonho de um filho de Deus. É um sonho de um menino que anela isso. E eu sei que esse sonho vai se realizar. Deus, Ele vai abrir porta, como Ele tem aberto porta nesses 28 anos. Assim como Ele tem me permitido pregar em igrejas onde havia 1.000 pessoas, 300 pessoas, 100 pessoas, 50 pessoas, 20 pessoas, 10 pessoas, 5 pessoas, até 3 pessoas. Porque para mim, né, o pregar a palavra não tem nada a ver com números de um lugar. O que importa é levar a mensagem, o que importa é fazer aquilo que eu amo fazer e que Deus sabe que eu quero continuar a ter essa paixão e esse amor, né, por pregar a palavra de Deus, por levar a mensagem do reino. Amém? Então eu quero ler aqui, ó, em nome de Jesus, vou continuar. Irmão, eu estou no meu aniversário e eu estou feliz, né? Eu quero compartilhar um monte de coisas, sabe? Mas nesses dias eu vou continuar a compartilhar. Se Deus me permitir, amanhã eu também compartilho alguma coisa. Porque, irmãos, são 28 anos, né? Nós são 5 dias, sabe? Nós somos 5 dias. Não é um mês, não é uma semana, não é simplesmente um ano de experiências, sabe? São 28 anos. E em cada ano Deus tem me permitido experimentar muitas coisas. Imagina 28 anos com Deus, com a minha esposa, com meu filho, né?
Desses 28 anos, 14 são a metade é de casamento, né? Como é que é Deus, né? Desses 28 anos, a metade são 14 anos de casamento, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então vamos ler aqui essa parte, né, de Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Coincidentemente, após haver gasto tudo, o filho pródigo, né? Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o campo, né? Que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali, né, chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras, né, com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando caindo em si, caiu na real, né? Foi quando caindo em si, falou consigo mesmo. Presta atenção. Falou consigo mesmo. Quantos empregados de meu pai têm comida com fartura? E eu aqui morrendo de fome. Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai. Aleluia. E ao chegar lhe confessarei, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele, ainda distante, quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e beijou. Eu vou ler de novo esse versículo 20. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: tracei depressa a melhor roupa, vestiu-o com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade, glória a Deus, e as sandálias de filho, aleluia. Também tracei o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. E começaram a celebrar o seu regresso. Para ser sincero, eu estava procurando uma palavra que fale de celebração para me celebrar os meus 28 anos junto com vocês, compartilhando, ministrando a palavra de Deus. E me detive de alguma forma, né, só nesta passagem, sabe? Haviam várias, mas eu me detive nesta. Me chamou a atenção esta passagem, especificamente a segunda parte. E achei interessante, sabe? Acho interessante e muito comovedor essa parte aqui, né? Do homem, do filho do pai, o filho mais novo, imaturo, né? Pegou a sua herança que fora do tempo. Ele pegou a sua herança fora do tempo, né? Fora do tempo pegou a sua herança e foi embora. Abandonou a casa do pai, abandonou o irmão, abandonou tudo. E foi para, né, para gastar tudo, né?
para gastar tudo, com tudo aquilo que estava no seu coração, né? Ele deu renda solta ao seu coração, ele aflorou tudo o que ele queria fazer, ele fez, né? Mulheres, amigos, bebida, vida regalada, né? Só que todo tem um limite, todo tem um final. Tudo aquilo que começa tem um final. Amém? E chegou o tempo que o dinheiro, né? O dinheiro acabou. Ele já tinha acabado tudo. E os amigos que ele tinha foram embora, abandonaram, deixaram ele. As mulheres, quizás que andavam com ele, deixaram ele porque já não tinha mais dinheiro para sustentá-las, para comprar, para pagar as coisas. E como disse aqui na palavra, né, se abateu sobre toda aquela região uma grande fome e ele começou a passar muita necessidade. E começou o processo. Aí começou o verdadeiro processo. O processo, aquilo que ele estava fazendo, ele estava desfrutando. Ele estava desfrutando, vamos falar entre aspas, a bênção né, a bênção que o pai deu para ele e que correspondia a ele como herança. Só que essa bênção era limitada, porque toda bênção é condicionada à nossa obediência. E essa bênção acabou, né? Acabou o dinheiro, acabou tudo. E começou o processo. Começou o processo. Ele começou a pisar no fundo do poço. Ele começou a passar necessidade. Ele começou a passar fome. Ele começou realmente a entender a sua posição e a sua condição. E glória a Deus, né? Que Deus permite tantas coisas para nós entendermos, irmãos, que tudo que nós temos no momento de coisas materiais é limitado, é finito, tem uma data de validade. Tudo que você tem conquistado, tudo que você tem na tua mão, seja dinheiro, seja casa, carro, tudo, título, tudo, irmãos, tem uma data de validade. A tua própria vida tem uma data de validade. Mas aquele jovem, aquele homem, ele, né, se abateu aquela fome, aquela necessidade tremenda naquela região e ele começou a pensar a necessidade, a fome, o processo, né, despertou nele a lembrança de que ele tem um pai, de que ele tem uma casa, de que ele tem um lugar seguro onde não há necessidade. Que ele começou a passar. Ele caiu na real e pensou, poxa, eu prefiro trabalhar lá na casa do meu pai como um escravo do que passar fome, porque lá os escravos comem melhor do que aqui. Vivem melhor do que eu aqui, comendo as comidas que comem os porcos. E muita gente, irmão, você vai para o mundo, muita gente se esquece do pai, sabe? Muita gente querem as bênçãos do pai e depois que o pai abençoa, eles se esquecem de onde eles provêm, se esquecem da bênção, se esquecem do seu pai, se esquecem do amor do pai, se esquecem que na casa, que na presença do pai não há necessidade, né? Quizá não está aquela riqueza que ele queria, mas estava o pai e todas as necessidades eram supridas diariamente. Mas ele começou a passar muita necessidade para que ele aprenda, para que ele venha cair na real, para que ele pise no fundo do poço. Irmãos, quantos homens de Deus, quantos filhos de Deus necessitam, eu falo essa palavra, necessitam realmente passarem por necessidades, precisam pisar o fundo do poço, precisam passar por processos, de fato que sejam processos que lhe venham cair na real, que venham se lembrar de Deus, que venham se lembrar do Pai, que venham se lembrar de onde eles vieram, de onde Deus tirou eles. Por esse motivo, o filho pródigo foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Será que esse era o plano do Pai? Será que esse era o propósito de Deus para aquele moço, para aquele jovem? Não, meu irmão. Não era o plano de Deus.
Não era o desejo do coração do pai que o seu filho passe por essas necessidades, mas o filho escolheu, o filho decidiu. E de alguma forma, mais adiante, o filho, o pai, ele esperava. O pai esperava o seu filho. Tinha fé que o filho, mesmo que todo mundo falasse que estava morto, que estava por aí jogado, que já deveria estar morto, o pai esperava, tinha esperança no seu coração do que seu filho estava vivo. Né? Mas o filho por lá estava passando o seu tremendo processo, as suas tremendas necessidades. Estava magrinho, sujo, fedorento, né? Sem aquelas roupas caras, né? Sem aquelas roupas de príncipes. Quizás tudo já tinha vendido para sobreviver lá fora da casa do pai. Quantas vezes você já tem gastado tudo para sobreviver nesse mundo longe de Deus, longe da presença do Pai, longe do Senhor? E não estou falando longe da igreja nenhuma, estou falando longe do Pai, longe do Senhor, da casa do Pai. Casa representa um lugar seguro, a presença de Deus. Quantas vezes? Né? Quantas vezes você não foi ajudado na tua igreja? Por homens de Deus, por pastores de Deus, por mulheres de Deus, por homens, líderes de Deus, que te abençoaram, que te abençoavam, que te cuidavam de verdade, e você hoje decidiu pela tua própria vontade sair fora, né? E gastar tudo o que o Pai tinha dado para você fora da casa do Pai. As bênçãos que o Pai nos dá é para gastá-la, é para investi-la no reino do Pai, no reino de Deus, nos interesses do Pai, não longe do Pai, não sem direção do Pai, não afastados de Deus. E hoje em dia tem muitas pessoas que depois que o Pai abençoa eles, depois que o Pai deu tudo, hoje se esquecem. E ainda orgulhosamente e arrogantemente falam: fui eu que consegui tudo que tenho. Se não for pelo meu esforço, se não for pelo meu intelecto, se não for pelas minhas forças, eu não teria conseguido nada. E é mentira, irmão. Porque toda verdade, toda meia verdade é mentira. Então, essa meia verdade não são verdade absoluta. Porque se Deus não tivesse dado força, se Deus não tivesse dado vida, você não teria conquistado nada. Se Deus não tivesse colocado pessoas na tua frente para te ajudarem, para te abençoar, você não chegaria onde você está. É o tempo de o homem começar a dar glória a Deus. Glorificar a Deus de verdade. Exaltar, reconhecer a obra maravilhosa de Deus. Por tudo, por todos os seus benefícios em teu favor, mesmo que você não mereça. Porque você não merece. Nós não merecemos os benefícios do Senhor. Nós não merecemos. Você não merece, sabe? Eu não mereço. Mas Deus, pela sua graça, pelo seu amor e pela sua misericórdia, Ele te dá muito mais daquilo que você merece. Deus nos dá a nós muito mais daquilo que nós merecemos. Porque aquilo que Deus te dá não é para você gastá-lo, né? Longe da presença do Pai, longe da casa de Deus. Por esse motivo foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Não é a vontade de Deus cuidar de porcos. Não é a vontade de Deus, irmãos, fazer coisas que estão longe do coração de Deus. Não é a vontade de Deus fazer coisas que te degradam como ser humano, que degradam a tua dignidade. Porém, Deus permitiu para que o homem aprenda, para que o homem realmente caia na real e entenda que longe de Deus, que afastados de Jesus, nós não somos nada, né? Ali chegou a ter vontade de encher o estômago, olha aí, ó. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada.
Ninguém. E cadê os amigos? Cadê aqueles amigos que, quando estava ele com aquele dinheiro, com aquela herança, com aquelas roupas caras e bonitas, estavam com ele? Um bando de interesseiros, um bando de sanguessugas, falsos, hipócritas, mentirosos, né? Mas quando a pessoa está passando pela situação difícil, pelo processo, pela necessidade, não tem ninguém, irmão, para estender a mão. Não tem ninguém para te dar nada. Porque você precisa aprender. Você precisa aprender a passar o processo sozinho. Você precisa aprender a sofrer sozinho. Você precisa aprender a sofrer necessidade quando não tem ninguém, absolutamente ninguém do teu lado. Você precisa aprender a entender. Você precisa cair na real. Você precisa abrir o teu coração e o teu entendimento. Quando você tem fome, quando o teu corpo, quando todo o teu ser precisa, tem vontade de comer algo, e você não tem nada. E não tem ninguém do teu lado para te dar algo. E diz aqui que ele desejou encher o estômago com as comidas dos porcos. Gente, comida de porcos. O interessante é que os porcos naquele tempo eram animais considerados, né, impuros pela lei. Impuros, né, abomináveis, indignos. E ele estava trabalhando, cuidando de porcos, cuidando dos indignos, dos abomináveis, e querendo comer o que os abomináveis comiam. E quantas vezes, irmãos, quantas vezes muitas pessoas vão para o mundo, se afastam da casa de Deus, se afastam da casa do Pai, se afastam da vontade de Deus, se afastam da presença de Deus e desejam comer as coisas do mundo, desejam se alimentar da imundícia do mundo, desejam encher o seu coração, a sua alma, né, com as vagens do mundo. Desejam se encher das coisas indignas e imorais do mundo. Porque estão com fome, porque estão necessitados. Né? E porque ainda não entenderam que Deus tem sempre o melhor na casa dele, na presença dele. Deus sempre tem o melhor para mim e para você. Jesus falou, né? Eu sou a vide verdadeira e vocês são os ramos. Afastados de mim, nada podeis fazer. Nós precisamos estar insertados em Jesus, unidos a Ele, para termos tudo, mesmo não tendo quizás nada materialmente falando. Mas ali chegou a ter vontade de encher o estômago, gente, com as vagens das alfarrobeiras com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Gente, uma das coisas, usando esse contexto aqui, deste versículo 16 de Lucas 15, gente, eu vou ser realista. Eu vou ser realista. Porque nestes 28 anos de caminhada, de jornada, nestes 28 anos caminhando com Jesus, irmãos, eu tenho visto tanta coisa. E hoje em dia, no século 21, né, nestes últimos anos, eu tenho visto tantas e tantas coisas de filhos afastados da presença, afastados do propósito, longe da casa do Pai, longe do lugar favorito, que é a presença de Deus, querendo encher as suas vidas, querendo encher a sua alma com as coisas do mundo, né? Querendo e tendo, diz que tendo vontade de encher, de se encher com as coisas do mundo, com a mentalidade do mundo, com os desejos do mundo, com aquilo que o mundo oferece. É para pensar, irmãos. Interessante que tem estratégias do mundo que o homem, os religiosos têm pegado emprestado e roubado do mundo para trazer para dentro das quatro paredes da sua igreja, dos seus templos, como se fosse algo de Deus. Isso chama-se, irmãos, encher o estômago com as vagens das alfarrobeiras
com as quais os porcos eram alimentados. Os porcos representam todo aquele sistema nojento, abominável, rejeitado do mundo, indigno. Mas aí, os filhos, sem entendimento, eles estão pegando as coisas de lá, enchendo a igreja dessas coisas, desses projetos, dessas ideias do mundo, pegando emprestado as ideias dos porcos, porque parece que eles não têm mais ideia, porque parece que, entre aspas, parece que Deus perdeu a criatividade de te dar revelação e entendimento do que fazer, do que você dá, porque homens não têm mais intimidade com Deus, não querem ter intimidade com a palavra, então parece que não tem palavras que venham encher e saciar a necessidade do coração e da alma das pessoas que estão esperando, que estão com fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Se você tem pessoas na tua igreja, irmãos, eu vou te dizer, eles vão para lá para a tua igreja porque eles estão com fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Não palavras emprestadas do mundo, não estratégias do mundo, não imitação do mundo. Eles vão porque eles têm fome e sede de ouvir palavra revelada, a revelação de Deus, palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Eles vão porque estão com fome e sede de ouvir o poder de Deus, que é o Evangelho. E Deus, irmãos, quer que você volte para casa, que volte aos teus princípios, que volte para casa, para a presença, para essa vida de intimidade com o Pai. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 17. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo, né? Quantos empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Glória a Deus. O coração do homem se estava amolecendo. Já estava amolecido. Por quê, irmão? Porque se não, como dizem aqui no Brasil, se não vem pelo amor, vem pela dor. Mas ainda a dor continua sendo a chave para Deus demonstrar e revelar o seu amor. Então, essa pessoa, esse jovem aqui, esse filho pródigo, ele pela dor, pelo processo, pelo sofrimento, pela necessidade, pela fome, ele caiu na real e pensou: eu vou voltar para a casa do pai. Ele abriu seu coração, ele já tinha confessado no seu coração que tinha pecado contra o céu e contra o pai. Mas o que foi que levou ele a entender isso, a abrir o seu coração? Não foi intimidade. Não foi intimidade com Deus, não foi porque orava muito, não foi porque ia para a igreja todo o dia. Não, foi porque estava no propósito, estava no processo, estava na necessidade, estava na fome, estava passando dores. E ele entendeu. Ele se tornou humilde. Ele foi humilhado pela condição, pelo processo, pelas necessidades. Ele foi humilhado. Ele foi levado, ele foi forçado a entender que longe do Pai ele não é nada. Ele foi forçado pela necessidade a entender que longe da casa do Pai ele não é ninguém. Ele não tem absolutamente nada. Boa tarde, meu irmão, meu amigo Clemilson. Deus te abençoe, meu amigo, em nome de Jesus. Apóstolo, não sabia que você era apóstolo, mas Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Então, irmão, Deus é muito bom, né? E o filho pródigo passou por esse processo. Eu me pergunto assim, eu continuo me perguntando quantas vezes nós precisamos cair num processo assim, de pisar o fundo do poço, de passar por tremenda necessidade, de passar por um processo tão difícil que parece que a gente não vai sair, né? E cair na real. E lembrar, nossa, lá na presença do Pai nunca me faltava nada. Na presença do meu Pai não tinha fome, não havia essas coisas de comer a imundícia do mundo, de comer as comidas imundas dos porcos. Eu vou voltar para a casa do Pai. Ele já havia se arrependido no seu coração, sabe?
Ele já tinha reconhecido, né, para Deus, pequei contra o céu e contra ti. Só faltava agora se encontrar com o Pai, né? Aí no 19 ele fala assim: não sou mais digno de ser chamado teu filho, né? Ele já tinha se humilhado. Ele já tinha se humilhado até lá no pó, tinha reconhecido que não era digno de ser chamado filho, né? Ele não se importava mais assim com o seu título de filho, que é o maior título que nós temos diante de Deus. O maior título é de filho de Deus, sabe? Mas ele até estava renunciando a esse título com tal de chegar na casa do pai, trabalhar para o pai, comer e viver bem, com dignidade, né? Disse a palavra aqui no 20, e logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Glória a Deus, né? Logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante quando seu pai o viu, aleluia. E pleno de compaixão, né, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e beijou. Irmãos, eu sei que já você conhece essa história, eu já sei que você já sabe sobre essa história, mas eu fico sempre imaginando, esse cara estava magrinho, em que estava totalmente irreconhecível, né? Porque já tinha passado tempo já, né? Quizás o pai já tinha ouvido que as pessoas falavam: o teu filho está morto, o teu filho morreu. Eu já vi eles padecendo na rua lá, eu vi pedindo dinheiro, eu vi pedindo esmolas. A última vez que eu vi ele estava magrinho, trabalhando, comendo as comidas dos porcos. Né? Porque ninguém sabe o propósito de ninguém, ninguém sabe aquilo que a gente está passando. Até que chega, até que decide, até que se levanta e vai em direção de volta para a casa do Pai. Porque a vontade é isso. A vontade de Deus é que nós nos levantemos, agora contextualizando para a igreja no geral, é a vontade de Deus que a igreja se levante e corra e vá em direção, aleluia, em direção do Pai. Em direção do Pai. Que se levante. Eu creio, irmãos, eu creio ainda, sempre vou continuar declarando e profetizando em nome de Jesus como profeta que sou. Eu vou continuar profetizando e acreditando que, irmãos, é necessário que nós nos levantemos, é necessário que você se levante. Eu creio que vai acontecer um grande levantamento de filhos pródigos que reconhecem, que vem de tremendos processos, que vem de tremendas necessidades, que vem de tremendas calamidades, mas que caíram em si, aleluia, e reconheceram que eles são indignos, mas se levantaram. O importante nessa história é que o filho se levantou. O importante dessa história, dessa parábola, é que o filho se levantou e ele se levantou em seguida. Ele se levantou e correu e caminhou em direção do Pai. E essa geração que Deus vai levantar no Brasil e no mundo é uma geração de filhos pródigos que se levantam e que vão em direção do Pai, que vão com seus olhos focados e fixados no Pai. Irmãos, é interessante que o pai conhece seu filho, né? O pai sabe quem nós somos. Mesmo estando em qualquer condição, o pai nos conhece. E diz a palavra aqui que o pai, ele se encheu, diz aqui, ficou pleno de compaixão, ele ficou possesso de compaixão e correu ao encontro do seu filho. O pai correu, não foi o filho. O pai correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e beijou. Muito o abraçou e beijou. O pai se alegrou. O pai se encheu de compaixão. O pai chorou, beijou o seu próprio filho que está sujo, fedendo, né? Maltrapilho, fedendo a porco. Mas o pai chegou, abraçou, beijou, se alegrou. Glória a Deus, meu filho, acariciou seu filho. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu creio, irmãos, isso para mim é um tipo de avivamento, sabe? Quando os filhos pródigos se levantam, o pai também se levanta, o pai também é movido, aleluia. O pai também é movido a se encontrar, a ter uma intimidade profunda, cheia de compaixão. Então o avivamento, aleluia, no Brasil tem que vir cheio de compaixão, tem que ser pleno de compaixão. Mas para isso os filhos têm que se levantar em direção ao Pai. Né? E se não se levantaram porque ainda está no processo. Né?
Glória a Deus. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Essa foi a forma de dizer: me perdoa, Pai. Me perdoa pela minha imaturidade. Me perdoa, Senhor, pela minha falta de caráter. Me perdoa, Senhor, por eu querer fazer a minha vontade. Me perdoa por querer viver independente do Senhor. Me perdoa. Essa foi a forma do filho falar para o pai: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai não pensa como o filho, né? É por isso que Deus fala assim para nós, né? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Olha como o pai reagiu. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: tracei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, aleluia, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Eu gosto como nessa tradução aqui, nessa versão da Bíblia King James, fala assim, né? Ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. As sandálias de filho. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Foi a mesma coisa que aconteceu com Adão lá no Éden, né? O próprio Deus, né? Sacrificou o cordeiro que é desde o princípio. E com essas peles, né? Com essas peles ele cobriu a nudez de Adão e de Eva. Ele resgatou a sua dignidade. Infelizmente, eles não continuaram permanecendo no Éden, né? Eu entendo assim que com essa atitude Deus fala assim: vocês continuam sendo meus filhos, né? E aqui o pai fala assim: tracei a melhor roupa, eu vou cobrir a nudez, eu vou cobrir a vergonha do meu filho, eu vou cobrir a sujeira do meu filho, né? E pondo-lhe o anel de autoridade. Gente, nós não merecemos autoridade, nós não merecemos nada de Deus, mas Deus mesmo assim ele resgata e nos dá autoridade, né? Tem pessoas que falam muito, que não entendem ainda, pessoas que são finitas. Ai, quem é você para falar assim? Falar, eu repreendo e tal coisa. Irmão, Deus, o Pai, ele nos deu autoridade. Jesus falou para nós na sua palavra, disse que ele nos deu autoridade para expulsar demônios, para curar as enfermidades, para ressuscitar mortos. Deus nos deu autoridade, irmãos. Nós temos autoridade dada pelo próprio Deus, pela palavra do Pai. Deus restaura a nossa autoridade, né? O anel de autoridade e nos dá sandálias de filho. Deus restaura o nosso caminho. Deus restaura de novo a nossa jornada como filhos. Aleluia. Deus restaura o propósito como filhos. Deus restaura realmente, aleluia, a tua identidade de filho, a tua essência de filhos. Mesmo quando você acha que não merece ser mais chamado de filho ou de filha de Deus, mesmo quando você fale que teu coração é finito, que aí eu não mereço ser chamado de filho de Deus, porque eu tenho pecado tanto, eu tenho feito tanta coisa imunda, eu tenho feito tanta coisa nojenta, eu pequei tanto, meus pecados são tão vermelhos, mas o Pai, ele te dá de novo uma autoridade, ele restaura a tua identidade. Você é filho, você é filha, você é meu filho. E como filho você tem autoridade, eu te dou autoridade. Foi isso que o pai fez com o filho pródigo. Glória a Deus, né? Também tracei um novilho gordo e o preparei. Né? E o preparai, desculpe, né? Também tracei um novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemos, celebremos. Aleluia. Deus faz festa, Deus faz celebração, Deus se regozija. Por isso que a palavra diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende, quando um filho pródigo volta para casa. Aleluia. Há festa no céu quando um filho pródigo volta para casa. Quando um pecador se arrepende. Né? Quando um filho se levanta e volta de novo para os braços do pai. Né? Então Deus tem preparado uma festa, Deus tem preparado o melhor novilho, o melhor que ele tem, que é dele. Ele prepara para você.
Ele prepara para mim, ele prepara para nós. É o melhor que ele tem. E ele mandou preparar o melhor novilho, o mais gordo, novilho cevado, preparar, né, para fazer uma grande festa, um grande regozijo por um filho indigno, por um filho que gastou toda a sua herança, por um filho que anda comendo coisas imundas com os porcos. Sim, o pai faz uma grande festa, uma grande celebração por um filho que se arrepende e volta para casa. Irmãos, eu creio em nome de Jesus e a minha oração é que Deus faça um grande mover de arrependimento no coração dos filhos deles aqui no Brasil, do norte, do sul, do leste, do oeste, em nome de Cristo Jesus, sabe? Porque tem muitos filhos pródigos, irmão, que quizás estão dentro das igrejas, não estão longe da casa, como eles falam, a casa do Pai. Mas a casa do Pai não são quatro paredes. A casa do Pai não são quatro paredes. A casa do Pai é Ele mesmo, é a presença dEle. Né? Tem pessoas que estão dentro das igrejas, mas estão longe do Pai. São mais filhos pródigos do que aqueles que estão longe da casa do Pai. E isso é uma realidade, é um fato que ninguém pode negar. Ninguém pode negar isso. Né? E para mostrar um botão, o pai fala assim, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado, e começaram a celebrar o seu regresso. Gente, nesses 28 anos, irmãos, eu nunca me desviei assim, vamos falar assim, nunca cheguei a passar um tempo muito longo. Porque eu não vou falar mentira. Nos meus inícios, eu sim me afastei, desviei. Mas eu vou te falar, irmãos, eu não quero me justificar, porque eu sou injustificável, né? Somos injustificáveis diante de Deus. Mas eu nunca passei, irmão, nunca cheguei a 3 meses desviado, como disse, né? Nunca cheguei a 3 meses desviado, mas mesmo assim desviado, né? Só que sempre no meu coração houve temor no meu coração. Porque tem pessoas hoje em dia que se afastam hoje e já amanhã automaticamente já estão na lama, estão pisando no fundo do poço, estão fazendo imundícias. Pessoas que haviam passado anos no Evangelho, tempo no Senhor, experimentaram coisas, milagres, experimentaram prodígios, foram instrumentos de Deus, nas mãos de Deus, e se afastam assim como se Deus nunca existiu, como se o Evangelho para eles não foi nada. E hoje em dia estão vivendo uma vida totalmente devassa, prostituída, uma vida totalmente contrária à vontade de Deus, sem temor nenhum. Claro, eu entendo que por haver se multiplicado a maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas irmãos, poxa, cadê um pouquinho de temor, o respeito pelo sacro, pelo santo, por aquilo que é Deus, por aquilo que é de Deus, pelo divino? Irmãos, eu nunca cheguei a 3 meses afastado assim, afastado de Deus, afastado da igreja, como eu disse, né? Não, porque era para mim uma revolta. Às vezes que eu passei assim, se eu me foi revoltado com alguma coisa que aconteceu, eu era muito imaturo ainda, era um homem ainda, não era totalmente espiritual, não tinha o caráter bem formado, e glória a Deus, né? É o processo dos filhos, o processo da imaturidade, né? É o processo do discipulado, como eu falei ontem, né? Que nós somos discipulados por Deus desde o início que nós aceitamos Jesus, né? Mas, irmãos, hoje em dia está muito difícil, claro. Está muito difícil assim. Hoje em dia vemos pessoas que passam anos no Evangelho e anos na igreja, né? Ministros, líderes, e de repente se desviam, de repente se divorciam, abandonam as mulheres, abandonam os maridos, se esquecem dos filhos, começam a ver uma vida totalmente mundana e devassa, como se Jesus para eles era um brinquedo. E uma coisa muito triste de se ver, sabe? Você tem visto também a mesma coisa do que eu. É muito triste. E o pior, essas pessoas que passaram anos experimentando, sendo instrumento de Deus, hoje em dia eles até falam mal do Evangelho, falam mal de Jesus, falam heresias sobre evangelhos. Se vão para a macumba, se vão para o candomblé, começam a falar que Jesus é um semideus.
É uma loucura, é uma coisa muito louca, né? Nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Mas eu entendo que muita gente tem que pisar no fundo do poço, porque a palavra diz que muitos foram criados para a salvação e muitos foram criados para a perdição. Então eu não me preocupo, porque Deus sabe quem é salvo, Deus sabe quem são os dele, Deus sabe quem são os deles. Deus sabe perfeitamente. Mas uma coisa é certa, quando você volta, quando você cai na real, quando você cai em si e reconhece a tua condição e começa a entender e discernir que longe da presença do Pai você não é nada, é porque você é de Deus. É porque você é um filho de Deus que está passando pelo processo, que está passando pela necessidade, está passando pela fome, está passando pelo teu vale, que precisa passar para que você entenda que longe, que afastado de Deus você não é nada. E sabe por que eu falei, irmãos, agora há pouco, que existem muitos filhos pródigos que estão perdidos, que são mais filhos pródigos, que nunca saíram da casa, que nunca saíram da igreja, entre aspas, mas que estão como esse filho aqui. Entretanto, versículo 25, Lucas 18, 25, entre mentes, o filho mais velho, né, estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Né? Então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Né? Este informou: teu irmão regressou e teu pai mandou matar o novilho gordo, o melhor novilho que o pai tinha, porque o recebeu de volta, né, são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Olha a imaturidade do filho mais velho, o filho que não fugiu de casa, que estava ali aparentemente era o filho maduro, mas o filho mais velho encheu-se de ira. Essa ira vinha acompanhada de ciúmes, de inveja, de impotência, né, de egoísmo, de religiosidade, né? Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Não vou entrar. Não vou entrar. Não quero nem ver a cara do meu pai celebrando a volta daquele cara que nem merece. Eu nem quero ver esse cara, não quero ver nem a cara dele. Eu não sei o que ele está fazendo aqui, eu não sei por que fazem festa para ele. Eu não sei por quê. Se ele não merece. Ele é um imundo que deixou tudo, gastou todo o dinheiro e agora ele está voltando para casa. E agora vamos fazer festa para ele? E eu que estou aqui, que nunca fugi de casa, nunca me desviei, nunca saí da igreja, eu mereço tudo. Para mim nunca fizeram uma festa. Olha, falta de identidade, falta de essência, falta de revelação do Pai. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Meu filho, entra aqui, bora celebrar com teu irmão. Bora celebrar com teu irmão. Ele voltou, ele está vivo, cara. Ele não morreu. Era mentira aquilo que as pessoas falavam, ele está vivo. Bora celebrar com ele, bora dar boas-vindas para teu irmão. Porém, ele replicou ao pai: há tantos anos eu tenho trabalhado como um escravo para ti. Olha que a mentalidade de escravo, escravidão representa a religiosidade. Porque a religiosidade, a religião, irmão, a religião escraviza. A religião nunca liberta. Por isso que eu falo assim, o evangelho não é religião. O evangelho é poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê. Ou seja, o evangelho é liberdade, é libertação, é cura. Então, mas este filho mais velho, ele era um religioso. Ele era um escravo, ele tinha mentalidade de escravo, mentalidade de religioso. Então, assim, há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, né? Sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Ele era um religioso. É um religioso. Né? Ele trabalhava para o Senhor, trabalhava para Deus, trabalhava para a igreja, trabalhava para o ministério, trabalhava para os pastores, trabalhava como um escravo e nunca desobedeceu uma lei, nunca desobedeceu uma ordem, nunca desobedeceu, né, nenhuma só ordem. Tipo assim, eu mereço tudo porque eu fiz as coisas direitinhas. Olha o religioso. Contudo, olha o que ele replica para o pai. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que pudesse festejar com meus amigos.
Ai, meu Deus, glória a Deus. No entanto, chegando em casa, esse é teu filho, esse é teu filho, tipo assim, é teu filho, não é meu irmão, esse é teu filho, que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar um novilho gordo, o melhor novilho, o teu melhor novilho, pai, para ele. Então lhe arrasou, né? Lhe arrasoou o pai, desculpe, né? Então lhe arrasoou o pai, meu filho. Olha como é o Pai amoroso. Olha como é Deus falando conosco. Olha como é Deus falando com você, meu irmão, em nome de Jesus. Meu filho, tu sempre estás aqui comigo, né? Tu sempre estás comigo. Tudo o que possuo é igualmente teu. Falta de identidade. É isso que muita gente tem. Falta de identidade. Falta de convicção. Falta de essência. Falta de revelação. Falta de paternidade. Um coração órfão. É isso que acontece com esses líderes cheios de orfandade, de ciúme, de inveja, espíritos de competição. Meu filho, tu sempre estás aqui comigo. Tudo que eu possuo é igualmente teu. Então por que você não desfrutou isso? Porque você não desfruta, você tem autoridade para fazer o que você quiser aqui, desfrutar das bênçãos que são minhas, são tuas também, né? Mas o pai, ele fala muito claro, porém nós tínhamos que celebrar muito. O pai ama, o pai tem que celebrar, Deus tem que celebrar a volta dos pródigos, dos filhos pródigos. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Poxa, será que você não se alegra quando um filho volta para casa? Será que você se alegra mesmo quando Deus começa a levantar a um pecador, quando Deus começa a levantar a um homem que quizás havia adulterado, havia fornicado? Será que você vai se alegrar com isso? Quando Deus comece a usar os filhos pródigos que voltaram para casa de verdade, humilhados e arrependidos, será que você vai dar glória a Deus? Será que você vai se alegrar? Será que você vai querer ver a cara daquelas pessoas que outrora fizeram coisas erradas e você sabe que fizeram coisas erradas, mas quando eles voltam para a casa do Pai de verdade, quando eles pisaram e caíram em si e entenderam que eles não são nada sem Deus, será que você vai se alegrar? Será que você vai ter suficiente humildade no teu coração para dizer, glória a Deus, eu vou me alegrar, eu vou celebrar com o Pai a volta dos meus irmãos, aleluia. Irmãos, eu vou dizer uma coisa muito séria aqui para o Brasil. Falo para o Brasil, para a igreja brasileira, para o Brasil em nome de Jesus. Existe um espírito de Acabe, um espírito de Saul, sabe? Um espírito de Saul muito forte. Uma essência muito forte. A influência desse espírito imundo de Saul. Hoje em dia, eu estou falando Saul como um espírito, um principado no Brasil. Um espírito de inveja. Um principado de ciúmes. Que corrói o coração de muitos líderes, de muitos pastores, de muitos ministros, de muitos apóstolos, de muitos profetas, de muitos missionários. Irmão, vocês sabem por que eu falo isso? Porque quando você chega a qualquer lugar e você começa a ser instrumento de Deus, você começa a fazer a vontade de Deus, você começa a ser usado pelo Espírito Santo, você começa a fluir no fogo e no Espírito Santo de Deus, e você não vê a alegria das pessoas, dos líderes principalmente, né, se alegrando com aquilo que Deus está fazendo através da tua vida e na tua vida. Na tua própria vida, não se alegra, não dá um glória a Deus, não celebra, não festeja. Né? O contrário é que começa a falar pelas tuas costas como o filho mais velho. Começa a falar mal. Começa a fazer tipo orações contrárias como o filho que está fazendo orações contrárias contra seu próprio irmão. Poxa, eu oro para ti, eu te busco, eu jejuo, eu vigilio, aleluia, eu faço matutino, Senhor, eu prego, e lá, e mimimi para lá, e mimimi para cá. Porque o Senhor a mim não me abençoa, porque o Senhor faz, e esse pecador que se acaba de arrepender, eu conheço que ele é um adúltero, eu sei que ele é um assassino, eu sei que ele é um pedófilo, e ele está sendo usado, Senhor, o Senhor tem abençoado, o Senhor tem prosperado ele, e a mim nada.
É por isso que Deus nos abençoa. É por isso porque você tem um coração ainda de pródigo. Ainda você não tem identidade de filho. Mesmo tendo anos e séculos na tua igreja. Mesmo tendo séculos no ministério. Ainda você não tem identidade de filho. Ainda você tem orfandade. Muita orfandade no coração. Mas eu creio e eu volto a falar em nome de Cristo. Deus vai levantar os filhos. Deus vai levantar os filhos. Eu sei que esses filhos estão nos 4 cantos do Brasil, passando pelos seus processos, passando quizás suas necessidades, quizás estão comendo as comidas dos porcos, quizás estão perdendo tudo hoje em dia, mas estão ganhando, estão sendo restaurados, estão sendo curados na identidade, na sua essência, estão entendendo, aleluia, estão entendendo que precisam voltar urgentemente para a casa do Pai. E quando eles se levantem, quando eles comecem a caminhar, quando eles comecem a andar em direção ao Pai de volta, aleluia, para casa, o Pai mesmo vai se levantar e vai causar um grande rebuliço no Brasil. O Pai mesmo vai dar um grande desatar, uma grande onda de compaixão, aleluia, em todo o Brasil. E essa compaixão, esse grande mover que Deus vai causar através dos filhos, aleluia, irmão, vai causar um grande mover de inveja, de ciúmes ainda mais forte, mais violento ainda, por causa daqueles que estão lá em casa, que nunca saíram, que nunca se desviaram, que têm anos quizás no Evangelho, e que acham que merecem eles, né? Que eles são os que merecem serem usados, que se acham que eles são os donos do avivamento e não são nada. Olha aí, Deus está falando, irmão. Né? Mas Deus vai usar filhos que venham em direção do Pai, sendo guiados, aleluia, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, nesses 28 anos eu tenho visto tudo isso e muito mais. Mas eu me alegro, porque eu também sou filho. Eu sei de onde eu venho. Eu sei de quais lugares, de quais situações, de quais condições Deus tem me livrado. Deus tem me livrado da própria morte. Eu já derramei sangue, eu já falei isso. Já derramei sangue, quase morro. Por causa de Jesus. Por causa do nome de Jesus. E ainda estando em jejum, quase me mata. Glória a Deus, irmãos. Mas essas coisas que passam, os processos, as necessidades, as calamidades, tudo aquilo que se desata, que nos permite viver numa condição difícil, isso que fortalece a nossa fé. É isso que fortalece a nossa identidade de filho. É isso que nos fortalece, que nos permite caminhar, aleluia, e viver o plano e o propósito de Deus. É isso que faz e que move o coração de Deus para Deus ainda querer nos usar de uma forma maior ainda. E é por isso que eu vou celebrar todos os anos, vou celebrar compartilhando aquilo que Deus tem feito, porque Deus me manda a mim. Deus me manda a mim. Fala, fala, fala. Conta tudo o que eu tenho feito na tua vida. Conta tudo o que você experimentou na minha presença. Vai aos teus, conta para os teus. E você é a minha família da fé. Você é a raça humana, você é dos meus. Então eu vou contar para você tudo o que eu tenho experimentado, tudo o que eu tenho vivido com Jesus, tudo o que Jesus tem feito na minha vida. Tem pessoas religiosas que falam assim, para que tanto testemunho? O testemunho salva a vida, sim. O testemunho edifica, sim. O testemunho muitas vezes liberta, sim. Só basta você ter fé e crer que Deus opera por onde você menos imagina. E disse a palavra que, não disse a palavra que mas disse a palavra que esse homem era de Decápolis, aquele ex-endemoniado gadareno, né? A quem Jesus falou essa palavra. Vai e conta para os teus. Era uma comunidade de 10 cidades e ele virou, né? Automaticamente virou missionário para contar, para espalhar o testemunho dele, tudo aquilo que Jesus tinha feito na vida dele. E essa é a geração que Deus vai levantar, uma geração de filhos restaurados, libertos, curados, que venha de uma profunda intimidade com Jesus, aleluia. E isso que eu quero, e eu desejo, e eu oro, e eu profetizo no nome de Jesus sobre a tua vida, sobre a tua igreja, sobre o teu ministério, em nome de Jesus.
Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, que tenha uma boa tarde, que tenha um bom sábado, um bom final de semana. A paz do Senhor. Deus abençoe você, apóstolo Clemilson Nascimento, meu amigo, que conheço já faz algum tempo. Em nome de Jesus. Irmãos, Deus abençoe o Brasil. Deus tenha misericórdia da igreja brasileira. Amém. E eu creio que, em nome de Jesus, Deus está levantando filhos. O próprio Jesus se reservou filhos que estão sendo consumidos pela fome, não pela comida do mundo, não por comida, não por água. Jesus está preparando uma geração de filhos que vem carregados de fome, 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 fome de ouvir a palavra de Deus, de pregar o assim diz o Senhor, em nome de Jesus. Prepare-se você, irmão. Prepare-se e se junte a esse mover. Se junte àquilo que Deus está fazendo e vai fazer. E agindo Deus, você sabe o resto. Agindo Deus, ninguém impedirá. Ninguém. Ninguém. Então não se junte ao bando dos filhos imaturos, dos filhos que estão dentro das igrejas, mas estão ainda mais pródigos do que aqueles que estavam lá fora. Vai a celebrar com os teus irmãos que vieram de lá do cativeiro, que vieram de lá do mundo, que vieram de lá do processo e que hoje estão sendo usados poderosamente pelo Espírito Santo de Deus. Alegra-te com teus irmãos, alegra-te e goza-te com o Pai, porque o Pai está celebrando com eles. O Pai está celebrando com eles. Então vai, o Pai te convida, bora celebrar. Bora celebrar, porque teus irmãos estavam perdidos, estavam mortos, estavam desviados, estavam fazendo o que Satanás queria, mas hoje estão aqui na casa, na minha casa, voltaram para a presença do Pai. Foram restaurados na sua intimidade, na sua identidade. Glória a Deus, vamos a celebrar, irmãos. Vamos a causar um grande mover e um grande avivamento no Brasil. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu quero celebrar nesses dias mais, contar, compartilhar mais experiência da parte de Deus, mais palavras de Deus, que Deus tem me permitido viver e experimentar nestes 28 anos com Ele. Com Ele, porque tem sido com Ele. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Ore por mim. Se você quiser me abençoar, amém, eu aceito. Mas que Deus te abençoe. Eu quero te apresentar e te abençoar com a presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo na tua vida, na tua casa, na tua família e no teu coração. Amém? Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Shalom.